Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg. Oi, Boa tarde para Sardenberg. você, boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto continua sendo a questão do IOF, porque o ministro Barroso deu um prazo até o dia 15, próximo, né, 15 de julho, para que o Executivo e o Legislativo se entendam. Bom, então faltam o quê? Uma semana e um pouquinho, né? Tem uma semana para tentar chegar a algum mínimo denominador comum aí, o Sardenberg. Não se sabe se eles vão fazer isso em conjunto, eu acho difícil, né, dado o clima bastante esgarçado que está entre o Executivo e o Legislativo. Mais provável é que cada um deles vá para essa reunião com uma justificativa própria para, no caso do governo, a edição do decreto que aumentou o IOF para uma série de operações. No caso do Congresso, o porquê deles terem aprovado um projeto de decreto legislativo, sustando o decreto por entender que ele era ilegal e que ele extrapolava aquilo que o governo poderia fazer em termos de majoração do imposto. Então, cada um vai levar os seus argumentos, e aí a gente não sabe se o ministro Alexandre de Moraes vai decidir efetivamente se vale ou se não vale, ou se vai pedir que eles apresentem uma solução alternativa para cumprir a meta fiscal. E aí a gente, nesse caso, voltaria a uma espécie de estaca zero. O que a gente tem até agora? A gente tem aquele corte de bloqueio do orçamento de 31 bilhões, que foi feito junto com o anúncio do IOF, mas que todo mundo sabe que não é suficiente para cumprir a meta fiscal. E a gente tem uma medida provisória que também está correndo alguns riscos no Congresso, que é a 1303, que aumentou o imposto de renda sobre uma série de operações com bets, com criptoativos, com algumas debêntures e outros títulos. Então, o governo tem que ainda, além de apresentar uma saída para o IOF, fazer um meio de campo para evitar que essa MP seja ou devolvida ou derrubada, porque o clima em relação a ela também não é dos melhores dentro do parlamento. Então é como se a gente começasse essa semana no mesmo patamar que a gente terminou a passada. O governo apostando ainda na questão do discurso ali de ricos contra pobres, que no fim de semana foi muito martelada, seja na convenção do PT, para a escolha do presidente do PT, seja nas redes sociais, em várias peças que continuaram pipocando, e ainda sem uma solução que equacione essa diferença de visões entre a Câmara, e principalmente a Câmara nesse momento, e o Executivo sobre como cumprir a meta fiscal. A gente tem uma outra corrida aí na paralela, que é o fato de que, justamente para se contrapor ao discurso de que não aprova nada do governo, mas aumenta gastos por si próprio, o Congresso, aprovou aquela urgência de um projeto de lei complementar que facilita o corte de uma série de benefícios fiscais e tributários. Só que o governo quer fazer o seu próprio projeto, não quer que seja aprovado esse, que é um projeto antigo, que já passou no Senado e estava lá nos escaninhos da Câmara. Então, o PT tem que evitar que, depois de aprovada a urgência desse PLP, ele seja levado também ao plenário e seja votado no plenário da Câmara. Então, são muitas frentes para correr, sendo que a boa vontade do Congresso, a gente sabe, é zero, ainda mais porque ele acha que está sendo vítima de uma campanha aí de desinformação, nessa coisa de campanha de ricos contra pobres. Tá certo. E o governo dizendo que não vai sancionar o projeto de lei que aumentou o número de deputados, né? Também tem essa outra briga. Nesse caso aí, quando você conversa reservadamente com deputados e senadores, eles confessam e admitem que fizeram uma barbeiragem. Eles tentam empurrar a culpa para o Supremo. O Supremo nos deu um prazo para decidir essa questão. Só que o o Supremo pediu não foi para aumentar o número de vagas, foi para redistribuir. E eles sabem que pegou mal e que o timing foi péssimo. Mas se o governo derrubar, vai ter problema com certeza.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde.